agradecer a Deus pela oportunidade que Ele tem nos concedido de podermos estar aqui. Agradecer a Deus pela vida do pastor Josiano, a quem eu tenho um carinho enorme, apesar de eu conhecer um pouco. Estivemos aqui o ano passado e quando eu ouvi o áudio que ele mandou, ele ainda tem o meu contato, eu tenho dele. E quando ele nos convidou, eu fiquei muito feliz pelo convite. Pastor, obrigado, que Deus continue abençoando o senhor, sua família e toda esta igreja. Que Deus faça prosperar, que o Senhor possa continuar salvando, batizando com o Espírito Santo, libertando, e que tudo seja para a glória e honra do nome do Senhor. Meus queridos irmãos, esse é um dos textos mais capítulo 3, não? conhecidos da igreja. O 3. Acredito que todos que estão aqui nesta noite alguma vez já leu este versículo, ou se não leu, ouviu alguém lendo ou pregando sobre este versículo. Este versículo chama a atenção porque nele está contido uma palavra única na Bíblia. Não existe em outro texto, não existe em outro livro. A palavra aviva, que vem de avivar. Então, quando nós lemos este versículo, nós muito nos alegramos, porque nós podemos ver que o profeta está orando, pedindo a Deus um avivamento da parte do Senhor. Mas para que nós possamos compreender e entender esse texto, este versículo, nós precisamos, queridos irmãos, desestruturar algumas ideias que nós temos a respeito do que é o avivamento. Existem alguns que acham que avivamento é falar em línguas estranhas. Existem outros que acham que avivamento é pular, é rodar, é fazer aviãozinho na igreja, é pular num pé só. Outros acham que avivamento é barulho, é histeria. Não. Avivamento também não é uma coisa nova. Avivamento não é uma doutrina nova que está chegando, não. Avivamento é aquilo que eu não sei se foi na oração que o pastor estava fazendo enquanto nós estávamos de joelho. É renovo, é restauração, é tornar a fazer de volta, é restaurar aquilo que está velho. Avivamento é pegar aquilo que está morto e trazer a vida. Isso é avivamento. Então, se nós compreendermos o que é avivamento, nós vamos entender o que o profeta Abacuque estava pedindo. Porque o contexto deste livro, apesar de nós conhecermos pouco sobre o profeta Abacuque, a Bíblia ela não se detém em revelar quem é o profeta, mas ele já aparece fazendo um clamor a Deus. Mas o contexto em si da vida deste profeta, que foi contemporâneo dos profetas Naum, Sofonias e também de Jeremias, ele começou seu ministério no reinado do rei Josias, filho de Amon, neto de Manassés. E quando ele começa o seu ministério, ele começa a perceber, provavelmente Abacuque era um sacerdote, também era um levita da casa do Senhor. Então ele começa a olhar que a nação de Judá, do reino do sul, estava entrando pelo caminho da desobediência a Deus. O povo de Judá estava se distanciando cada vez mais de Deus. Então o contexto da história deste livro, observe que Abacuque não está profetizando para ninguém. São 3
10 capítulos do livro, mas em nenhum momento Abacuque, como profeta, está profetizando um recado que Deus havia mandado para Judá. Não. O capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3 são clamores a Deus. No capítulo 1, Abacuque começa a clamar a Deus para responder às suas perguntas. Abacuque quer respostas porque ele está olhando para a situação que Judá está vendo. Violência. É tanto que o versículo 2 do capítulo 1 ele começa a dizer: ó Senhor, até quando clamarei e tu não me escutarás? Ainda que grite violência, tu não salvarás. Então Abacuque começa a se preocupar com a situação da sua nação. Abacuque começa a olhar que o povo está entrando no caminho do pecado. Abacuque começa a observar que o povo está entrando pela apostasia. Abacuque começa a observar que o povo está entrando pelo caminho da frieza espiritual, da superficialidade. O povo vai para o templo, Judá vai para o templo, mas durante o momento está cultuando a Deus. Mas quando voltam para casa, eles começam a adorar outros deuses. Eles vão novamente ao templo do Senhor, começam a adorar a Deus. Mas quando voltam para casa, para suas vidas normais, o povo começa a adorar a Baal e a outros deuses estranhos. Porque o povo entra pelo caminho, eles começam a copiar as outras nações. E o mais interessante é que quando o profeta Jeremias, no capítulo de número 2, ele começa a profetizar, Deus revela para Jeremias, dizendo: nenhuma outra nação troca seus deuses por ouro, mas o meu povo troca a minha glória por uma coisa que não traz benefícios para eles. Deus disse a Jeremias, que também era contemporâneo de Abacuque, que estavam na mesma situação. Deus disse no capítulo 2 de Jeremias, versículo de número 12, se não me falha a memória, Deus diz: o meu povo tem cometido duas maldades contra mim. A primeira, que me abandonaram a fonte da água viva. E a segunda maldade é que eles fizeram cisternas quebradas para reterem água, só que elas estão quebradas e elas não conseguem armazenar água. Olha a situação em que o povo estava vivendo. O povo estava vivendo numa perversidade tão grande, pastor Josiano, que eles estavam servindo ao deus Moloque. Eles estavam passando seus filhos no fogo, oferecendo suas crianças ao deus Moloque. Eles estavam vivendo uma vida tão depravada que o cálice da ira de Deus encheu. Queridos irmãos, todos nós sabemos que Deus é o Deus da oportunidade. Deus é o Deus da segunda chance. Deus é o Deus que sempre dará oportunidade. Mas chega uma hora, queridos obreiros, querida igreja, que a ira de Deus, o cálice da ira de Deus enche. E é necessário que ele termine.
está vendo a situação do teu povo, porque este povo era um povo diferente. Eu costumo dizer que era o diferente dos iguais. Era um povo que Deus se revelava. Era um povo que quando clamava a Deus, Deus respondia nos altos céus. Foi um povo que quando pediu maná, Deus pediu pão e Deus mandou maná. O povo pediu carne e Deus mandou codornizes. Este povo foi o povo que enquanto caminhava pelo deserto, depois do Egito, Deus colocou uma coluna, uma nuvem, para que o povo não morresse queimado pelo sol. Durante o dia e durante a noite, Deus colocava uma coluna de fogo para guiar o povo na escuridão do deserto e para aquecer o seu povo durante a noite. Este era o povo do Deus vivo. Era um povo que o próprio Deus se manifestava para livrá-los das mãos dos seus inimigos. Abacuque começa a olhar e a dizer: Deus, o Senhor não vai fazer nada. Será que o Senhor Deus não está me ouvindo? Olha o que é que este povo está fazendo. Aparentemente é como se Deus não estivesse preocupado com Judá. É como se Deus não estivesse nem aí para o que o povo estava fazendo. A crise social, aonde os mais ricos oprimiam os mais pobres. E Abacuque dizendo: Senhor, o Senhor não está vendo o que eles estão fazendo. A crise religiosa é aquilo que eu disse: o povo ia para a igreja, para o templo, adoravam a Deus, mas no seu dia a dia adoravam a Baal e a outros deuses, vivendo a superficialidade espiritual. Isso, pastor, é um reflexo dos nossos dias, aonde a gente vem para a igreja, para o templo adorar, mas a nossa vida não condiz durante o dia a dia com aquilo que nós pregamos na igreja, cantamos na igreja. Essa é a realidade da igreja atual. Não é só, quando eu falo igreja, eu estou generalizando todas as igrejas. Aonde parece que nós vamos para o céu, porque a gente vem para a igreja todos os dias. Tem crente achando que vai para o céu, que Deus está aprovando a sua conduta só porque vem para a igreja. Está enganado. Porque nós devemos mostrarmos quem nós somos. Não é na igreja, porque aqui está todo mundo bonitinho, está todo mundo vestidinho, todo mundo canta, todo mundo adora, todo mundo fala em línguas estranhas. Mas a verdadeira vida é quando nós estamos lá fora. Porque na igreja a gente abre a boca para adorar, mas em casa os palavrões, as músicas mundanas percorrem a nossa boca. Nós precisamos entender que a vida diante de Deus não é só estar no templo. A vida com Deus é dentro da igreja e fora dela. Essa situação era a situação do povo de Judá. E o profeta dizendo: Deus, o Senhor não está vendo essa situação. O que é que o Senhor vai fazer? O que é que o Senhor vai fazer, Senhor? O Senhor precisa chegar. O Senhor precisa entrar com providência. E o mais interessante, irmãos, é que diante de tudo isto, Deus nunca permitirá que
falte alguém diante do altar de Deus. Deus nunca permitirá que não tenha ninguém orando, pelo menos uma pessoa, mas terá. É o chamado remanescente. São aqueles mesmo que Elias começou a indagar a Deus e a dizer: só eu fiquei. E Deus disse a Elias: Elias, não, Elias, eu tenho reservado para mim 7.000 varões que não dobraram seus joelhos diante de Baal e nem beijaram a sua imagem. Deus sempre terá alguém na brecha. Deus sempre terá alguém para orar. Deus sempre terá alguém para dizer: está errado e precisa de conserto. Porque muitas vezes nós estamos vivendo no automático, pastor. Vivemos uma vida de religiosidade. Mas Deus nesta noite quer despertar-nos. Não só nesta noite, mas durante esta campanha de oração. Deus, Ele quer despertar este povo para orar, para se levantar e dizer: Deus, nós estamos aqui. Existem algumas perguntas do profeta como esta, e as respostas de Deus também chegam. Porque enquanto ele está perguntando o que Deus vai fazer, Deus responde. No capítulo 1, Abacuque pergunta o que Deus vai fazer com Judá, e Deus diz: eu enviarei uma nação que vem do norte, uma nação perversa, que eles parecem pescador, que pescam só por prazer, pescam os peixes, não é para comer, é só para pescar e matá-los fora d'água. Abacuque se espanta. Peraí, estava pedindo que Deus fizesse alguma coisa, e agora que Deus quer fazer, ele está questionando a Deus. Ele começa a dizer: mas espera aí, Deus, como é que o Senhor vai fazer uma coisa dessa? Usar uma nação mais ímpia do que a de Judá para castigá-los? Deus disse também: eles passarão pelo castigo. Judá vai passar pelo castigo e a Babilônia também vai passar pelo castigo. Glória! Só que este pedido do profeta a Deus, mas parece que ele não está entendendo o que Deus quer fazer. Ele fica sem compreender a ação de Deus. Parece com a gente, né? A gente ora, a gente pede, e quando Deus começa a fazer, a gente diz: mas Deus não é. A gente pede para Deus fazer, para Deus agir, e depois a gente quer questionar. Só que Deus, Ele sabe o melhor para cada um de nós. Não questione as ações de Deus, pois quando Ele faz, vai ficar feito, e ninguém poderá desfazê-lo, porque a chave está nas mãos dele. Ele abre e ninguém fecha, e quando ele fecha, ninguém pode abrir. Mas quando nós, queridos irmãos, começamos a olhar agora o capítulo de número 3, capítulo 2, Deus diz a Abacuque, porque depois de todos os questionamentos, depois de todas as perguntas, Abacuque não vai se esconder. Versículo 1 do capítulo 2 está escrito, ele diz: eu estarei sob a minha guarda,
e me colocarei sobre a torre, e vigiarei para ver o que ele falará a mim, e o que eu responderei quando eu for reprovado. Abacuque não foi se esconder. Abacuque disse: eu chamei, eu clamei, agora eu vou ficar aqui. Estou esperando Deus, o Senhor, me responder. Diferentemente de Adão. Adão, quando ouviu a voz de Deus depois que pecou, o que foi que ele fez? Se viu nu, correu para as árvores para se esconder. E Deus dizendo: onde estás? Onde estás? Aí Adão gritou lá das árvores dizendo: eu ouvi a tua voz e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. Abacuque não. Abacuque se prontifica e diz: olha, eu estou aqui, Deus, eu estou esperando o Senhor falar comigo. Aí Deus diz a Abacuque: olhe, escreva de uma forma que até quem passe correndo consiga ler. Escreva, porque o que há de vir virá e não tardará. Vai chegar. Deus aqui estava falando a respeito do juízo sobre Judá. Olha o que é que Deus diz, versículo 4 do capítulo 2. Versículo 4 do capítulo 2. Eis que a alma dele é orgulhosa, não é reta nele. Deus está falando dos babilônicos. Mas olha a conclusão do versículo 4. Mas o justo viverá pela fé. Este versículo é tão impactante que Paulo, por duas vezes, e o escritor aos Hebreus, por uma vez, recita este versículo. No capítulo 1 de Romanos, versículo 17, Paulo diz: e o justo viverá pela fé. Gálatas 3, versículo 11, Paulo diz: e o justo viverá pela fé. Hebreus 10, versículo 38, o escritor diz: e o justo viverá pela fé. Mas o que é isso? O que é o justo viver pela fé? Deus estava dizendo a Abacuque: o juízo vai chegar, e só vai permanecer de pé quem for justo viver pela fé. A coisa vai apertar, Abacuque, mas só o justo que vive pela fé viverá. Mas por que Paulo vai recitar? Porque Paulo está usando também na teologia paulina a respeito da justificação, da salvação. Porque não existe vida, pastor Josiano, sem fé. Não existe vida cristã sem fé. O que Deus está dizendo a Abacuque e o que Paulo vai escrever é nos mostrando que esta vida cristã precisa ser vivida pela fé. Porque as coisas vão acontecer. Deus vai permitindo que algumas coisas aconteçam. E o juízo de Deus nos últimos tempos começará pela igreja. Por isso que o escritor, ele diz: e quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra. Por quê? Porque as pessoas têm se desfalecido, têm perdido o ânimo. Só que Deus está passando a peneira. Deus está passando a peneira desde a pandemia. Tem muitos que ficaram para trás. Eu não estou dizendo daqueles que partiram desta vida para outra.
Eu estou dizendo daqueles que caminhavam e pararam de caminhar. E a peneira de Deus vai continuar passando. E deixa eu lhe dizer uma coisa: só vai permanecer quem viver pela fé. O vento vai soprar, mas só vai permanecer quem tiver raízes firmadas em Deus. Era isso que Deus estava dizendo para Jeremias. O juízo vai chegar, mas só o justo que viver pela fé conseguirá resistir. Aí o capítulo 3, para nós adiantarmos, os versículos que nós lemos, principalmente o versículo 2, e depois de tudo aquilo que Abacuque já havia falado a Deus, e Deus havia lhe respondido, Abacuque agora vai orar. Nesta oração ele canta e ora, e ele começa a dizer: Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Nós precisamos nos deter um pouco aqui e entendermos. Olha o que o profeta está dizendo: ouvi a tua palavra e temi. Em outras traduções é discurso, em outras traduções é fama. Abacuque dizendo: eu ouvi a tua fama e fiquei alarmado com tudo que o Senhor já fez. Porque o avivamento, o pastor Josiano, gera em torno da palavra. Eu vou repetir para que a igreja entenda melhor. O avivamento de Deus gira em torno da palavra. Não existe igreja sem a palavra. Não existe obra missionária sem a palavra. Não existe vida cristã sem a palavra. O problema é que nós estamos perdendo o hábito de examinarmos a palavra. Isso é uma realidade de um bocado de crente. Não tem prazer de ler a Bíblia. Quem é o justo? O que é que diz o Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí no verso 2 ele diz: antes tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E qual é o resultado para aqueles que vivem pela palavra? Serão como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, dará seu fruto na sua estação, e as suas folhas não se murcharão, mas tudo que fizer prosperará. Nós precisamos da palavra, nós precisamos viver pela palavra, precisamos respirar a palavra. A vida espiritual só se mantém se tiver a palavra. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma. O problema é que a gente parou de olhar para a palavra. O que a gente quer é vitória. Está errado? Não está não. O crente precisa de bênção, de vitória, e quem dá é Deus. Só que a gente precisa entender que muitas vezes Deus ele bate com carinho. Porque, irmão, eu sou mais
pastor, sair da igreja, de um culto, refletindo na minha vida, dizendo o que é que eu preciso melhorar, do que sair daqui pulando no pessoal e falando em línguas estranhas. E quando terminar, a pessoa perguntar o que foi pregado no culto, e a pessoa dizer: eu não sei, eu só sei que foi fogo, eu só sei que foi manto na igreja. E permanecer a mesma pessoa. Porque muitas vezes nós estamos acostumados com fogo. Nós, crentes pentecostais, queremos muitas vezes o fogo. Eu sou do manto, eu sou do reteté, mas não vem numa escola bíblica, não vem no culto de doutrina. Não existe fogo sem a palavra. Existe sim, é o chamado fogo de palha, mas o fogo verdadeiro é disperso pela palavra. Se nós vivermos pela palavra, nós seremos sustentados e seremos fiéis até o final. E o que é que ele diz? Ouvi. E o que foi que aconteceu? Qual é o resultado? Vamos lá. Ouvi a tua palavra aí. Ouvi a tua palavra aí. Observe que a palavra, o discurso, a forma que Abacuque ouve da parte de Deus, não gera medo, como gerou em Adão. Não gera pavor, não. Ele ouve, e aquela palavra, aquela fama da parte de Deus gera nele temor. E nós temos perdido, como Judá também, Israel perdeu o temor. Não foi só nesse período, não. Quando nós lemos 1 Samuel capítulo 6, aonde está escrito que a arca da aliança está sendo trazida novamente para Jerusalém, pelos próprios filisteus que um dia haviam roubado a arca, colocam em cima da carroça e colocam vacas, e elas vão andando até chegar em Bet-Semes. Quando chega lá, e era uma cidade de levitas. Olha aí, quem é que deveria carregar a arca? Levita. Já era uma cidade de levitas, estava no lugar certo. Só que quando a arca chega lá, eles tiram a arca, tiram os presentes feitos de ouro pelos filisteus, pegam a madeira da carroça, fazem o fogo e sacrificam as vacas. Só que eles não se contentam com isso. Eles vão e abrem a tampa do propiciatório, que é a tampa da arca, para olhar para dentro da arca. Observe que os filisteus tiveram mais temor do que os israelitas. Quando eles abriram a tampa do propiciatório, Deus matou mais de 50 mil homens. E eles começaram, os betsemitas começaram a indagar e dizer: quem é que pode ficar lembrando um Deus santo como esse? Se fosse hoje, eles teriam ligado para Kiriat Jearim. Eles mandaram uma mensagem dizendo: ei, vem buscar a arca, porque ela não pode ficar no meio de nós. Falta de temor. Deus é um Deus santo e necessita que o seu povo também seja santo. Não é diferente dos nossos dias. Temos perdido também temor a Deus. A chama
apresentarmos diante de Deus, podemos nos apresentar de todo jeito, cantar todo tipo de música, não, fazer de todo jeito, não. Tem outros que perderam o temor e acham, pastor, que podem falar com Deus em tete a tete, como se fossem iguais. Tem um camarada na internet que disse que nós e Jesus era a mesma coisa. Nós, os seres humanos, e Jesus estavam no mesmo nível. Irmão, está acontecendo uns absurdos por aí. E quando a gente começa a olhar, a gente fica indignado. Porque o povo acha que servir a Deus é fazer daquela forma. Mas que o temor que vem através da palavra, ele vem a ser gerado dentro de nós. E diz: eu não posso me apresentar a Deus de todo jeito. Eu não posso cantar para Deus de todo jeito. Precisamos de temor. Para nós encerrarmos, a palavra que Abacuque ouve gera temor nele. E ele começa a pedir a Deus: aviva, ó Senhor, a tua obra. Só que aqui é aqui que nós precisamos entender. Qual é o pedido de Abacuque? Aviva, Senhor. Aviva, Senhor. Existem duas visões a respeito desse termo obra. Eles acreditam que essa expressão obra estava simbolizando o povo de Israel. Outros olham com outra visão e dizem que obra aqui é a ação de Deus. Por isso que ele diz: aviva, Senhor, a tua obra. Em algumas traduções, na NVI diz que o profeta Abacuque pede a Deus que refaça o que ele havia feito no passado. É praticamente o mesmo pedido do profeta Jeremias em Lamentações 5, versículo 21. O profeta Jeremias diz: converte-nos a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como luz. O que Abacuque agora está vendo, o pedido dele é que Deus intervenha. Deus agora estava intervindo. Não iria demorar, mas agora ele diz: Senhor, aviva a tua obra. Por quê? Porque Abacuque estava já vendo que diante daquele juízo, e que os babilônicos eram perversos e não teriam misericórdia do povo de Judá, Abacuque começa a dizer: aviva, não deixe a gente morrer. O castigo precisa vir, Deus, mas não permita que nós morramos. Estamos precisando sim, Deus, do castigo, mas não nos permita morrer. Observe que é a mesma coisa daquilo que Deus se revela ao profeta Jeremias no capítulo 18. O que é que está escrito no capítulo 18 de Jeremias? O profeta ouve a voz de Deus, Deus dizendo: desce à casa e lá ouvirás as minhas palavras. Glória. Quando Jeremias desce à casa do oleiro, ele se depara com o oleiro trabalhando. Só que enquanto o oleiro está trabalhando, a Bíblia vai dizer
tradução da minha Bíblia diz que o vaso estava desfigurado. Tem alguém que disse que o vaso estava quebrado. Não, o vaso não estava quebrado. O vaso estava desfigurado. Estava trincado. E o que é que faz o oleiro? Quebra e volta a fazer. Está lá o oleiro. Está lá o oleiro trabalhando. Só que quando ele está fazendo, usando o barro, ele percebe que no vaso que ele está fazendo começa a brincar. Mas peraí, por que ele não colocou na não? Qualquer coisa que botasse lá dentro do livre, ia embora. Ele pega o vaso, quebra e torna a fazer. Mas é só não. Deus é assim. Ele percebe que o vaso está trincado, está desfigurado. Ele vai e quebra e torna a fazer. Trincou de novo, ele quebra e torna a fazer. Está trincado, ele quebra o vaso e torna a fazer. Escute para me encerrar. Só que o processo é dolorido. Não ache que é só trincar, o oleiro quebrar e voltar. Não, existe todo um processo. Se for preciso, ele amassa. Se for preciso, ele vai arrancando as pedrinhas, amassa, mexe para lá, joga para cá. Só que ele vai fazer o vaso, ele vai. Só que o processo ele tem que amassar. Ele tem que tirar tudo aquilo que está impedindo de se tornar um vaso bom. Oh Deus, para ter paciência. É o nosso Deus. Está achando que Deus é fechado? Ele vai ajeitando. Aí temos atropelo aqui e acolá. Aí Deus vai tirando. Aí tem umas pedrinhas que vai impedindo o vaso ficar bom. E ele vai tirando. Só que nesse processo, o processo é dolorido. Ele vai arrancando, vai mexendo para lá e para cá. Mas uma coisa tenha certeza: o vaso vai prestando. E vai ser um vaso bom. Vai ser um vaso cheio. Porque Deus não usa vaso trincado, não. Deus só usa vaso bom. Bom é estarmos na mão do oleiro. Davi disse: caia eu nas mãos de Deus. Porque Ele é rico em misericórdia. Mas não caia eu na mão dos homens. Porque na mão dos homens o homem não tem misericórdia. Ele coloca para o chão e pisa e acaba de matar. Mas Deus não. Deus ele pode até colocar no chão, mas é para amassar, é para modelar. E depois que o barro está pronto, ele começa a moldá-lo. E depois do vaso pronto, ele derrama do seu espírito. Fica de pé em nome de Jesus. É bom estarmos nas mãos do oleiro. O pedido de Abacuque é que o Senhor chegue, intervenha, haja no seu povo. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua obra.
Jacob estava dizendo: nós precisamos do teu agir. Nós precisamos do teu agir no meio de nós. Porque quando